Mais um episódio do Record Jurídico. Começando essa temporada 2026, hoje a gente está aqui no Estúdio 01. E eu vou confessar para vocês que para nós é um prazer hoje receber uma das grandes autoridades do nosso estado, o doutor Alexandre Nogueira, mestre e doutor em Direito Público pela Unicinos, né, doutor Alexandre? É isso. Seja bem-vindo ao Record Jurídico. Eu que agradeço aí o convite. A gente está aqui hoje conversando com o seu público aí, com a sua audiência, tratando aí sobre aí as atualidades. Para iniciar esse papo legal que a gente vai ter aqui hoje, eu queria começar pelo 2026, né? Ano eleitoral. Isso. E por ser ano eleitoral, nós estamos em março. Agora esse programa está sendo gravado em março. Nesse período de pré-campanha, vamos dizer assim, pré-campanha, o que é que pode afetar os candidatos nesse inicial período, para que aquele cara que está lá assistindo, e assim, rapaz, o doutor Alexandre já me deu uma dica aí que eu já estava fazendo, não posso fazer. Pré-campanha, eu costumo dizer que você pode fazer tudo desde que você tenha bom senso, né? E seja ponderado. O que tem que ser evitado em pré-campanha? Tem uma coisa que é básica, né? Pedido de voto. Você não pode pedir expressamente voto, porque se assim fizer, vai levar no mínimo uma multa, né? Então ninguém quer passar por isso, ninguém quer pagar a multa, ninguém quer responder processo. Agora, o uso das redes sociais é plenamente livre, né? Você pode, inclusive, patrocinar seu conteúdo, se você quiser, né? Não há restrição nesse sentido. A pré-campanha ela precisa ser organizada, ela tem que ter uma contabilidade mínima. Esses conteúdos devem ser divulgados a partir de uma conta que seja vinculada ao CPF do pré-candidato, né? Ou do partido, se for uma conta de um partido político também não tem problema. Então, é tranquilo, né? É um período que eu digo que as pessoas, tomando aquele cuidado de não pedir o voto explicitamente, não terão problemas. E agora, com a aprovação das resoluções pelo TSE, né, que foi agora recente, né, não tem nenhuma semana que as resoluções foram aprovadas e publicadas, o TSE, inclusive, autorizou, mudou agora, né, trouxe um dispositivo específico tratando da utilização de espaços públicos, universidades, colégios, onde você pode ir conversar com as pessoas, passar sua mensagem, falar sobre o seu projeto, dizer ali sobre a sua vida, numa pré-campanha que não terá problema. Então, o TSE já ainda deu mais esse espaço de atuação para os pré-candidatos. Com relação à janela partidária, né? Quando é que inicia essa janela partidária e o que é que o senhor tem ouvido falar aí de, vamos dizer assim, de o candidato, ele escolheu o partido certo? Influencia na campanha? Demais, olha, janela partidária, ela passou a ser um instituto importantíssimo para as eleições a partir do momento em que as coligações proporcionais acabaram. Porque quando acabam as coligações proporcionais, você vai ter que estar em um partido político 6 meses antes da eleição e ficar lá até a eleição. E o que acontecia quando tinha coligação, né? Para quem não se lembra dessa época, já tem um tempinho já. As coligações, as junções dos partidos políticos, elas aconteciam ali na última hora das convenções partidárias. Então, muitas vezes, gente mudava de lado, era aquela confusão, né? Ou juntava com o partido X, com Y, aí desfazia, confusão de ata, muita, assim, tinham demais. Agora não, agora você tem e o TSE também fez questão de colocar no calendário eleitoral até o dia 3 de abril deste ano de 2026 é que pode haver essa mudança, né, de partido político para os cargos que serão disputados nessa eleição. Deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República. Então, nós teremos, hoje de manhã eu falava em outro local, que nós teremos uma sexta-feira da paixão para um sábado de aleluia, de fortes emoções e com muito Judas. Doutor Alexandre, uma pergunta que ela é recorrente aqui no programa é com relação a pesquisas eleitorais. Sim. O que é que os institutos têm que tomar aí de precaução nesse período e também os candidatos ao contratar esses institutos? Bom, primeiro a questão de pesquisa registrada e não registrada, né? Se ela não é registrada, ela é para consumo interno, ele tem que tomar muito cuidado em divulgar aquele resultado. Porque se ela não é registrada, esse resultado ele não pode ser divulgado. Como é essa divulgação, Alexandre? Olha, é tornando público. É rede social
e órgãos de imprensa da maneira geral, certo? Perfeito. Então, tem que ter muito cuidado com isso, que às vezes um print vaza, né, vai bater numa rede social, ela virou pública. Mas se o print roda e é bom esclarecer isso, em um grupo de WhatsApp, enquanto ele está no grupo de WhatsApp, ele ainda está em ambiente privado. Né? Assim a jurisprudência tem entendido. Né? Assim os julgados a respeito desses temas têm sido encarados pela Justiça Eleitoral. Mas foi para um stories de Instagram ou de outra rede social, já não mais. E a multa é a pior multa que tem. Ela vai de 50, em volta de 53 mil, mais ou menos, sim, até 106 mil. Assim, é muito pesada a multa, entendeu? Tem que evitar esse tipo de situação. E esse ano também tivemos muitas mudanças em relação à pesquisa eleitoral. Uhum. E eu destaco uma que era algo que há muitas eleições eu vinha defendendo esse ponto, que era o quê? Pesquisa eleitoral precisa ter uma compatibilidade entre região pesquisada e número de votantes. Por exemplo, o estado do Piauí, lá a região dos Cocais, né? O território de desenvolvimento dos Cocais. Se lá tiver 11% dos votos do estado, a amostra de uma pesquisa estadual de lá, da região dos Cocais, tem que ser 11%. E tem que ser dividida ao máximo dentro daquela região. Não pode ser concentrada. Não posso pegar uma cidade e aplicar todos os questionários ali. E agora, eu sempre dizia, isso é fraude à pesquisa eleitoral, isso gera desvio estatístico. Certeza. Isso gera uma série de problemas. Eu sempre defendi isso. Algumas vezes os nossos argumentos eram acolhidos pela Justiça Eleitoral, mas na maioria das vezes não. Por quê? Por falta de conhecimento técnico a respeito de estatística. Isso é uma coisa básica, mas a gente pensa que não, mas até as informações básicas faltam nesse momento. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral ela é uma justiça especializada, porém, quem está lá está passando um tempo, principalmente os julgadores. Eles não estão sempre na jurisdição eleitoral. E isso gera um problema. Então, o TSE, atento a isso, colocou isso agora na resolução. Então não é mais um argumento estatístico, agora virou um argumento jurídico. A gente está falando de mapa amostral. Isso. Vamos. O senhor está falando de mapa amostral e lá dentro daquele mapa, né? Aí tem um número lá de faixa etária, de renda, né? Exatamente. Aí o senhor fala com relação ao 11% é relativo e destacar que aquilo ali só representa 11% do território do governo, por exemplo. O senhor está dizendo, né? O território do estado, correto? Veja, pegando essa realidade para um município. Vamos lá. Tá? Eu coloco lá na minha pesquisa que eu pesquisei aqui em Teresina 40 bairros. Primeiro, a gente agora, né? Agora precisa saber qual é a divisão oficial que o município adota. Quantas regiões eu tenho, quantos bairros eu tenho. A partir dali, eu sei, através do dado da Justiça Eleitoral, quantos eleitores tem, por exemplo, lá na Zona Sudeste. Perfeito. Vamos supor que lá tenha 30% do eleitorado da capital de Teresina. Uma pesquisa em Teresina. Então, a minha amostra da minha pesquisa tem que ter 30% de questionários feitos lá, nessa região. Entendeu? É isso. Porque, olha, eu, pela experiência, já mais de 20 anos trabalhando com isso, quando eu pego uma pesquisa em que ela tem essa disparidade, eu já vejo logo. Aqui não adianta. Não adianta você pegar... Aí eu sei que um candidato X está bem... Ou ele é mesmo daquela região, ele está bem lá. Né? Não é nem que ele não esteja bem de uma maneira geral, mas ele é de lá. É óbvio que lá ele vai ter mais lembrança do nome dele. Mas aquela pesquisa ela não é um retrato científico do momento em que está se vivendo. Ela é simplesmente uma peça publicitária, nada mais. Vamos para outro ponto. O atual cenário que está se desenrolando com relação ao governo, Estado, qual é a importância, agora falando de um sentido mais amplo, qual é a importância dos deputados estaduais nesse momento de governo? Como é que você vê a atuação do deputado, em sentido amplo, nesse atual governo? Olha, os deputados estaduais, eu trabalho com alguns, né? Eu costumo sempre dizer que eles
são as lideranças políticas que têm mais contato com a ponta do eleitorado. Às vezes diretamente, às vezes através daquelas pessoas que são lideranças políticas locais ali das cidades, que já os apoiam, né? Então, o deputado estadual, aqui dentro da nossa realidade, ele é que faz a máquina política movimentar. Ele é que leva os pleitos, ele é que atende as pessoas, ele é que vai, acompanha nos órgãos estaduais, etc., traz as demandas, entendeu? Identifica onde é que aquelas pessoas ou aquelas lideranças estão precisando, o que estão precisando, e faz essa interlocução com o governo. Muito mais do que os deputados federais, que ficam mais em Brasília do que aqui. Sim. Né? Então, assim, eu coloco como a engrenagem da máquina política os deputados estaduais. Agora vamos para histórias. É a parte do programa que eu gosto de destacar histórias. Uhum. Qual é uma história, de deputado estadual que tenha lhe marcado durante a campanha? Uma história com relação a governo e uma história com relação à prefeitura. Para a gente separar esses 3 cortes aí. Vamos começar pelos deputados estaduais. Eu vou inverter, eu vou começar pelo prefeito. Bora lá. Teve uma história de um candidato, hoje é meu cliente, que já tinha perdido uma eleição, né? Ele vinha de uma derrota e um candidato de oposição e tal. E chega no meu escritório ali mês de agosto, a eleição em outubro. E aí ele vindo de uma origem humilde, cara, professor, né, de rede municipal estadual de ensino e tal, mas já era vereador. E o outro lado vinha de um período de mais de 20 anos, onde só a mesma família estava no poder. Né? Uma cidade mediana e tal. E aí eu pedi para ele colocar na pesquisa a pergunta. Pergunta lá, quem é que a população acha que representa os interesses do povo pobre? Aí ele botou. Diferente, né? Aí ele trouxe para mim o resultado da pesquisa. Aí em agosto, a pesquisa dizia que o outro candidato, que vinha de praticamente uma oligarquia local, 60% das pessoas entendiam que ele representava mais os interesses do povo pobre. Isso em agosto. Aí eu perguntei pro meu cliente, eu digo, vem cá, quem é o rico? É ele ou é tu? Aí ele, não, é ele lá e tal, tem muito dinheiro, essa coisa toda. Então, se tu é pobre, cara, tu tem que ser identificado como um candidato que defende os interesses do povo pobre. Tu é professor, tua origem é humilde, etc e tal. É mesmo, doutor. E aí eu falei, então o que é que eu faço? Eu digo, toda vez que você for falar agora, você diga que vai brigar pelos interesses do povo pobre. Daqui a um mês nós vamos fazer uma pesquisa para saber. Aí, assim fez. Um mês depois, já estava empatado. As curvas começaram a se encontrar. Uhum. Aí, faltando 10 dias para a eleição, ele já tinha invertido. Ele tinha 60 e o outro candidato 40. E ele ganhou por uma margem apertadíssima. Né? Então, depois da eleição, ele foi lá no escritório me agradecer. Tudo são dados, né? Tudo são dados. Me agradecer por isso. Doutor, só foi a única pessoa que observou isso e eu mudei completamente meu discurso e a eleição começou a mudar e a gente saiu vitorioso. Essa foi uma história assim que me marcou muito. Uma história que tem ali marcada em eleição para deputado estadual, que eu sei que você participou de algumas. Eu participei de várias, né? De uns tempos para cá tenho participado menos de eleições gerais. Mas assim, a gente teve uma assim, que eu me lembro demais, de surpresas, né? Assim, lá na época que eu estava ali começando, né? A eleição de candidaturas inusitadas, com pouquíssimo voto. Né? Por quê? Por causa de um cálculo eleitoral. Né? Então, eu me lembro demais que assim, quase todas as eleições a gente tem isso. Nessa última a gente não teve. Né? Mas eu me lembro demais, assim, principalmente quando tinha coligação, que isso era algo assim, muito comum mesmo. Né? Como também teve uma que eu me lembro também que ainda era acadêmico de direito, mas essa eu lembro demais, assim, que de troca de candidatura de deputado, assim, nas vésperas da eleição. Ô, louco! O caso era lá na cidade de Campo Maior, que o candidato era o ex-prefeito Carbureto,
E faltando 3 dias para a eleição, por causa de problemas jurídicos, ele coloca a irmã e a irmã se elege deputada estadual. Porque os votos eram pro carburete na cabeça Exatamente. do povo, né? Mas é muito difícil você fazer uma mudança dessa, né? Hoje em dia Sim. não pode mais, né? Hoje em dia não pode mais isso acontecer. Né? Tem um período assim, com mais antecedência, mas acontecia demais. Isso aí. Era muito comum. Qual uma eleição para governo de estado que tem ali marcado? Todas as eleições que você A de participou. 2002. A De primeira. 2002? A primeira. Foi. Quem era na época? Era o Wellington Dias, eu era estagiário do jurídico da campanha do Caramba. então deputado federal Wellington Dias. Entendeu? Foi a que mais marcou, disparadamente. Foi difícil? Foi dificílima. Era contra quem na época? Era contra quem na época? Hugo Napoleão, Ô, louco. governador, candidato à reeleição. O então deputado federal Wellington Dias é escolhido como candidato da oposição, faltando poucos meses para a eleição. E uma campanha completamente franciscana. Naquela época era outra realidade, era tudo muito diferente. E o jurídico muito pequeno, né? Não tinha muito... Não tinha nem orçamento para a campanha, para falar a verdade, né? Muito pouco. Eu era o único estagiário, assim, praticamente ficava lá de manhã, de tarde e assistia aula à noite. E assim, foi espetacular a campanha. Assim, foi algo que acho que muito difícil a gente viver aquilo ali de novo. Até porque a política mudou muito de lá para cá. Mas a campanha foi inesquecível. Um candidato completamente desacreditado, pouco tempo de lançado como candidato e ganha a campanha no primeiro turno. Contra uma máquina administrativa e um governador que já tinha sido senador, ministro, Sim. enfim, uma grande personalidade política do Estado, né? Como foi o governador Napoleão. E mudou, né? Ali muda a história do Piauí ali. De lá pra cá, mudou tudo. Mudou tudo. É. Para finalizar, eu queria falar sobre mudança, né? Você falou sobre... Vamos falar sobre as mudanças que a tecnologia tem provocado na atual eleição, né? Como é que você prevê a mudança que ela vai provocar nessa eleição já? Olha, vai ter muita influência, né? O uso das tecnologias vai influenciar bastante nessas eleições. Mas a Justiça Eleitoral, já semana passada, né, colocou algumas restrições. Primeiro que todo conteúdo gerado por inteligência artificial tem que ser identificado. Se não for, já virou propaganda irregular, pode sair do ar a qualquer momento. Segundo, a responsabilidade dos provedores. A responsabilidade solidária. Perfeito. Então, os provedores vão ter que adotar políticas de compliance, né, para evitar a divulgação de certos tipos de conteúdo, né, ilícitos. Né. E aí tem sempre essa pergunta, vai influenciar, não vai, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Olha, tudo que você fizer com inteligência artificial que não significar um crime, você pode fazer. Porque não é só a questão eleitoral, entendeu? Tem a questão penal, discriminação de raça, gênero, idade, etarismo, entendeu? Perfeito. Capacitismo. Né? Então a gente está vivendo hoje um momento em que essas coisas são proibidas, né? E a interpretação jurídica, a jurisprudência, ela tem evoluído para alcançar isso, né? Então, se você não está mexendo com nada de errado naquele seu vídeo, fique tranquilo. Agora, se você xingou, se você falou que fulano cometeu crime sem ter prova, etc., então você está sujeito tanto à legislação eleitoral quanto à legislação penal. E civil também, né? Tem as reparações cíveis aí que estão circulando. E para essa eleição, a grande novidade é que a Justiça Eleitoral colocou uma norma na resolução dizendo que é proibido a veiculação de qualquer conteúdo que seja produzido por inteligência artificial 72 horas antes da eleição e 24 horas depois. Né? Então, tem essa proteção para o dia da eleição. Sim, né? É muito perfeito. por conta do que aconteceu, acredito eu, lá na eleição de prefeito de São Paulo, né? Com o que aconteceu lá ali Todo ensinamento que veio do Massal, né? Exatamente. Muito por causa daquilo ali. É porque ali tudo foi muito novo. Exato. Guerra dos cortes, Nossa, né? Ele demais. fez aquela campanha lá que ele pagava para o corte viralizasse mais, que é algo que não... que vai ser... Pronto. Puxou uma pergunta minha aí. É proibido? O que? Os cortes?
A guerra dos cortes. Não os cortes, a guerra dos cortes. Que o que, que ele fazia? Ele oferecia 50 mil para se o seu corte Olha, batesse pronto. tal número de views. Porque ele ficava porque- um louco lá pronto, gravando o vídeo dele e Por que, cortando. por que que é proibido? Porque Louco não, desculpa. ele além de fazer isso, ele monetizava os vídeos dele da eleição. Ou seja, ele arrecadava e gastava, né, dentro desse sistema que ele criou. É proibido? É proibido. Isso é proibido. Por quê? Porque esse gasto tem que ser um gasto contabilizado pela campanha eleitoral. Tá? Então ele não foi contabilizado, ele já tem um ilícito ali grave, certo? Ele foi contabilizado, outro ilícito é o que é abuso de poder. A pessoa ele pode ser acusado de estar utilizando dinheiro, inclusive público, né, se for de origem do fundo partidário ou do fundo eleitoral, para poder promover sua candidatura, mas de maneira ilícita. É abuso de poder. Então esse tipo de coisa não pode. Não pode, por você for ver, tem vários pontos aí que você pode enxergar ilícito e gerar problemas para o candidato. Tanto que ele está inelegível hoje, né? Para finalizar, eu queria que o senhor deixasse um conselho para quem assiste esse programa e para se especializar mais em direito eleitoral. Fica à vontade aí, pode falar para o seu cliente e também para o nosso público. Olha, o conselho que eu dou é que, assim, primeiro, eu incentivo muito que as pessoas participem dos debates públicos que dizem respeito às eleições, se manifestem, obviamente, mantendo o respeito, defendendo os seus pontos de vista, mas tendo sempre bom senso naquilo que for postar, porque hoje a informação ela é muito disponível. Então, é o mínimo que a pessoa pode fazer antes de repostar, antes de encaminhar um link ou uma notícia, é saber se aquilo ali é verdadeiro, né? A Justiça Eleitoral vai empreender uma verdadeira guerra contra as fake news agora. Então, assim, você disseminar fake news é algo que, assim, atenta gravemente contra a democracia. E eu não tenho muita tolerância com as pessoas que dizem que não sabiam que aquilo ali era falso. Porque não há mais razão para uma pessoa não fazer não ter o mínimo de cuidado e pesquisar e saber se aquilo ali é verdade ou não. Então, não tem mais porquê. Então, eu digo sempre, muito cuidado com isso, né? E para quem quer se especializar nessa área de direito eleitoral, eu sempre recomendo, primeiro, antes de tudo, que se aprofunde em processo civil. Eu digo isso, dizia para os meus alunos, quando dava aula, continuo dizendo, não queira ser um especialista em direito eleitoral, um eleitoralista, antes de se sentir muito bem em processo civil. Processo civil é a base de tudo. Né? Concordo com você. Processo judicial eleitoral, eu tenho 2 livros lançados que tratam sobre esse tema, é a base do processo eleitoral. O que resolve o processo eleitoral é o processo civil. Aplicado ao processo judicial eleitoral, obviamente com as suas especificidades. Mas sem um processo civil, você vai ter muito problema, você vai encontrar muita dificuldade. Então, o primeiro passo seja bom em processo civil. Para quem quer acompanhar esse assunto e outros assuntos, qual é o arroba que ele vai acessar? E se tiver site do escritório também, fica à vontade. Onde eu posto, né, produzo conteúdo, estou sempre falando sobre direito público, estou falando sobre filosofia e outros assuntos também, é lá no Instagram, no arroba Alexandre Nogueira 11 e o arroba Nogueira e Nogueira THE, que é o Instagram do escritório. Né? São esses 2 canais aí que a gente está movimentando mais e levando as atualidades a respeito de não só o direito eleitoral, mas direito público de uma maneira geral, né? Que é a área que eu atuo mais. Doutor Alexandre, agradecer em nome do Record Jurídico a participação do agradeço. senhor, a disponibilidade por ter vindo para gravar esse primeiro episódio. Acredito que a gente vai ter oportunidade para gravar mais assuntos durante esse ano eleitoral, que é um ano extremamente importante para que a gente possa saber o que de fato é ou não verdade, né? E a gente está sempre à disposição. Para você que ficou até aqui, te convidar para compartilhar, curtir esse episódio, enviar para aquela pessoa que você acredita que seja extremamente essencial, tá bom? E acompanha esse e aguarda a gente pro próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau.